Boa noite a todos que nos sintonizam e aos que aqui se fazem presentes a esta apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, dia hoje, 29 de novembro. Eu deixei vazio aqui para buscar a pergunta, obrigado. Hoje, 29 de novembro de 2023, na live de número 175. Lembrando que no dia 2/12 haverá exposição e venda da costura criativa Patchwork no Jardim Rosa, Avenida Garcês, das 9 às 14h30. Não percam. As amigas da costura da Casa do Caminho agradecem. Sorteadas de hoje. Quem ganhou o livro foi Daniela Souza. Daniela, você vai escolher o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos. E nós sabemos que você não é da cidade, mas tem amigas aqui. Então, por favor, faça contato. E, se possível, também faça contato com a Tânia Aparecida, que é da sua mesma cidade, Santa Cruz das Palmeiras, para que ela possa estar, uma pessoa só está levando os dois presentes que a live de número 175 oferece para vocês. O som tá bom hoje. Então tá. O ganhador do quadro foi Tânia Aparecida. O quadro é esse aqui, tá? Obrigado por lembrar, tá? Bom, o livro de hoje, estamos acabando o Aqui Agora. É um livro que contém 271 páginas e 30 capítulos. Hoje farei a leitura do capítulo 28, né? E para que vocês tenham ideia, o verso do Aqui Agora tem o seguinte: em seu mais novo livro, De Luca fala da importância de cultivarmos a nossa espiritualidade, pois é ela que confere sentido e propósito à nossa vida. É o que explica de onde viemos, qual a nossa missão neste mundo e para onde vamos depois de deixar o plano terreno. Ninguém faz isso, só doutrina espírita. Sem espiritualidade, o homem se torna um náufrago no mar da vida. Pode até alcançar o sucesso material, ser famoso, ter poder, mas se for pobre de espírito, não será feliz, não terá paz interior, nem relacionamentos venturosos. Com suas reflexões, o autor nos convida a pensar sobre a nossa dimensão espiritual e, de maneira prática, integrá-la à nossa vida aqui e agora. Quer dizer, na realidade, Aqui Agora é um título bem interessante, porque eles nos chamam a atenção para que nós estamos vivos hoje aqui, graças a Deus. Graças a Deus nós estamos encarnados e, logicamente, passando, alguns de nós, por dificuldades, um dia sim, um dia não, sei lá, mas é para que nós possamos realmente entender que a oportunidade que Deus nos deu foi para que nós pudéssemos fazer valer conhecimento. E conhecimento, a doutrina espírita tem muito para nos oferecer, tá? Aí o De Luca pega um texto de alguém e discorre o assunto para que a gente possa entender melhor, né? O de hoje, nada mais, nada menos que João Evangelista. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Simples, né? Então vamos lá. Aí o De Luca diz o seguinte: não somos apenas filhos de Deus, não somos abandonados, não fomos abandonados, ignorados ou desprezados pelo Pai. A verdade mais profunda de toda a revelação espiritual é que somos filhos amados por Deus. Tente pensar nisso por um instante. Você é um filho querido de Deus, um filho bem amado. Você não é órfão. Suas imperfeições não impedem que Deus o ame. Aliás, desde os primórdios da nossa criação, Deus já nos amava. Mais do que pensar nessa ideia, é importante senti-la, fazer dela uma experiência de se perceber amado pelo Pai. Temos imagens muito assustadoras de um Deus que castiga, que manda pragas, que sente ira para os seus filhos, que os vigia para contabilizar seus pecados e puni-los. Precisamos nos desfazer dessas imagens que não refletem Deus como aquele que nos ama incondicionalmente.
Na parábola do filho pródigo, Jesus conta a história de um filho que, estranhamente, pede ao pai antecipação da sua herança. Pega seus bens e vai morar no local distante. Vivendo desenfreadamente, ele dissipa todo o seu patrimônio. Uma grande fome, então, se abate naquela região. Sem ter como sobreviver, o único trabalho que o filho pródigo consegue é cuidar de porcos. E tendo fome, sem mesmo a comida para os porcos insaciável, esse filho se arrepende de suas escolhas e decide retornar à casa de seu pai. Nesse ponto, da parábola, Jesus registra como o pai recebe o filho que retorna. Ele descreve que o pai teve compaixão do filho. Então logo o avistou, correu para ele, abraçou-o e beijou-o. Certamente o pai deve ter dito ao filho: você é meu bem-amado. Ao reencontrar o filho, o pai não lhe dá qualquer sermão. Manda-lhe trazer roupas novas, sandálias novas, anel novo e ordena que se faça uma grande festa para o filho que estava perdido e havia retornado. Na figura desse pai, Jesus quis mostrar como Deus se relaciona conosco. O pai não puniu o filho quando ele decidiu sair de casa com os bens da herança, a qual ele ainda nem fazia jus. Ele respeitou o livre-arbítrio do filho. O sofrimento por que este passou não foi castigo paterno, assim como Deus não nos castiga quando nos distanciamos dos seus propósitos. O sofrimento é consequência de nossas próprias escolhas. Mas, tão logo o filho se arrepende e decide voltar para casa, o pai não o rejeita e sequer toca no assunto com o filho. O pai o abraça e o beija, providencia roupa nova e manda fazer uma festa. É preciso refazer a relação com o Deus de amor, sentir-se amado por Ele, sem condicionar esse amor à ideia de merecimento, de santidade, de necessidade de ser perfeito. Deus nos ama simplesmente pelo que somos, seus filhos, e todos os dias sua voz nos acorda dizendo: meu filho amado. Henry Nouwen, esse Henry Nouwen é um teólogo e padre católico holandês. Ele nasceu em janeiro de 32 e morreu em setembro de 96, tá? Viveu 64 anos. Autor de vários livros, fez um trabalho muito importante que ajudava a viver as pessoas com deficiência mental, tá? Muito importante. Henry Nouwen afirma algo muito importante. Jesus diz para você e para mim que somos tão amados quanto Ele. A mesma voz se manifesta para nós. Orar é permitir a essa voz falar ao centro do nosso ser e permear toda a nossa vida. Quem sou eu? Sou o amado. Se não reivindicarmos essa voz como a verdade mais profunda do nosso ser, não poderemos andar livremente pelo mundo. Tenho para mim que ninguém vai poder me amar no nível incondicional em que Deus me ama. Ninguém no mundo vai poder me perdoar em nível maior do que aquele em que Deus me perdoa. Isso acaba com as minhas elevadas expectativas de ser amado e perdoado pelos homens com a mesma grandeza com que Deus me ama e me perdoa todos os dias. Nem mesmo eu, e creio que você também, consigo me amar e me perdoar com a amplitude em que nosso Pai faz isso comigo, com você, com todos nós, infinitas vezes. Vamos até um certo ponto, conseguimos nos amar, em alguma medida, nos perdoar em algumas coisas, mas lá no fundo do poço, quando nos achamos a pior pessoa do mundo, quando cometemos algum erro que reputamos ser imperdoável, é aí que o amor infinito do Pai corre ao nosso encontro, cheio de compaixão, nos abraça, nos beija e sussurra ao nosso coração: filho amado. Quando deixamos o amor do Pai permear a nossa vida, entregando-nos a Ele, encontramos a fonte da felicidade. Somos amados, esse sentimento nos preenche internamente, alimenta a nossa alma, enche-nos de alegria
e vitalidade. Dá-nos segurança existencial, estabelece a confiança de que, seja qual for a dificuldade que estivermos atravessando, o amor de Deus nos conduzirá na travessia das tempestades. Além do mais, sentir que somos amados nos leva também a amar o próximo. O que Deus faz conosco em ponto maior, nós faremos aos outros em ponto menor, permitindo que o amor se expresse em nossas atitudes em relação ao próximo. Mas tudo isso somente ocorrerá se abrirmos as portas do nosso coração para o amor de Deus. Para tanto, proponho esta oração, a qual você poderá fazer todas as vezes em que seu coração estiver fechado para o amor do Pai. Meu Deus, hoje preciso tanto do seu amor estar debaixo de suas asas. Tenho sido esmagado pelos problemas do mundo. Muitas portas se fecharam. Tropecei em muitas pedras. Feri e fui ferido. Não fiz o bem que quis e o mal que não quis. Esse eu fiz. Queria ser grande, mas na verdade sou tão pequeno. Queria ser perfeito, mas me vejo cheio de culpas. Sinto-me sujo, envergonhado, fracassado. O mundo nada mais pode me dar. Não tenho o que fazer senão me ajoelhar diante da sua suprema bondade para curar minhas feridas. E aqui estou. Eu me entrego, me rendo. Só o seu amor pode me levantar. Deixe-me ouvir a sua voz me chamando de filho amado. Sei que não mereço, mas o Senhor faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derramar a chuva sobre justos e injustos. Deixe que os raios do sol divino me iluminem as trevas do coração e permita que a chuva lave minhas feridas, para que, enfim, eu sinta todo o seu amor renovando a minha vida. Assim seja. É fantástico. Se nós pararmos para pensar, o conteúdo da doutrina espírita é fantástico. Em lugar nenhum nós conseguimos entender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Isso só mesmo aqui dentro da doutrina espírita existe uma explicação clara sobre isso. É lógico que não é tão simples como eu estou falando, porque afinal de contas eu tenho 25 anos que eu estudo a doutrina espírita. Não sei quase nada. O pouco que eu sei, eu tento passar para que as pessoas possam estar entendendo que a lei de causa e efeito é fundamental. É um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a lei de causa e efeito é o seguinte: a colheita é livre, mas o plantio é obrigatório. Então cabe a todos nós estarmos escolhendo o que fazer. O que fazemos de nós mesmos, o que fazemos nós para os outros. Quando Jesus diz: o que fizer para o menor dos seres humanos que tem na Terra, é a mim que estarão fazendo. Não é difícil entender assim, né? Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 17, Sede perfeitos, e o item é o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade, sem reclamar. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais
acima dos bens temporais, os bens da terra. Sabe que todas as vicissitudes, as mudanças da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema, a condenação, a reprovação aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Ele é indulgente, ele não julga, ele é caridoso com o próximo, para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal, que pode apagar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera, no dia de ontem. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados, suas qualidades pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo, a obrigação de procurar cumpri-los conscienciosamente.
O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Essa não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz as demais. Quem nos disse isso foi Santo Agostinho. Então, o homem de bem, ele pratica o verdadeiro amor, ele cumpre as leis morais, ele acredita em Deus, trabalha sua fé na confiança de realizar sua missão e resgate, pratica a caridade, analisa seus atos, como fez, se fez certo ou errado, e só assim consegue ser o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão. O Evangelho, ele nos traz alguns conhecimentos sobre as verdades ensinadas por Jesus. E existem muitas outras verdades que não foi ensinada no Evangelho de hoje, no dia de hoje. Mas tem bastante para a gente aprender e melhorar. A mudança, ela tem que ser de cada um de nós, para sermos o homem de bem, para termos e sermos, ter caráter, bons princípios e virtudes e respeito, porque Deus, ele nos ama. Boa noite a todos. Nos ajude a compreender e a vivenciar os seus ensinamentos para que possamos melhorar, entendermos que só a verdade vem nos ajudar a clarear a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos buscar essa verdade, essa razão, e nos tornarmos realmente homens, mulheres de bem, pessoas de bem. O que é o homem de bem? É aquele que pratica a lei de amor, de caridade, que entende qual é a justiça que Deus vem nos pedir, e entender realmente que fora da caridade não há salvação. Porque só a igreja não, nós aqui, a doutrina espírita vem nos ensinar que fora da caridade não há salvação. Aqui nós não falamos fora, da doutrina, não há salvação fora dessa, Então, a gente vê, quão diferente é o nosso pensamento, são as nossas atitudes, as verdades que a gente comunica. É bem diferente, porque quem nos dá as informações são os espíritos. E quem são os espíritos? Pessoas que estiveram na Terra e que hoje, voltando ao mundo espiritual, se tornaram espíritos conhecedores, Eles têm conhecimento e estão prontos a nos ajudar a fazer essa transformação para que a gente também possa viver bem a hora que nós chegarmos na pátria espiritual. Fica assim, simples, a gente entender essa verdade e praticar essa lei. Porque aí está a verdade, o caminho e a vida. Quando ele fala, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Por quê? Somente por ele.
porque ele tem a verdade, ele ensina a verdade. E ele vem nos trazer essa lição maravilhosa, né? Santo Agostinho, ele foi terrível enquanto ele esteve aqui na Terra. Ele deu muito trabalho para a mãe, né, Santa Mônica. Então, ela chorou, sofreu, por ver ele, né, se perdendo, demandando, e tomando caminhos escusos, que ela ficou apavorada. E ela pediu a Deus, né, que ele pudesse entender que o que ele tinha que fazer dali para frente era buscar Deus e era buscar Jesus. O caminho da verdade, o caminho do amor, da justiça, da caridade. Por quê? Porque ele não queria nada com essa justiça, com esse amor e com essa verdade, não. Ele queria aproveitar a vida. E aí Santa Mônica ficou apavorada. E, no entanto, ele foi um dos teólogos mais eminentes, né, do nosso mundo, né? Ele conheceu, a hora que ele conheceu essa verdade, ele se transformou, né? Ele buscou o conhecimento e nos deixa lições para a eternidade, né? Coisa linda. Quando ele fala, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. Qual é a justiça? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus? É dar toda a nossa atenção a Deus, que é nosso Pai, né? Esse Espírito maravilhoso e grandioso que nos deu a vida e nos ensina como melhorarmos, como nos transformar, para que ao voltarmos para a pátria espiritual, a gente possa estar, né, merecendo um lugar melhor, um lugar mais feliz. Então ele ensina, né, amor não é esse amor banal aí da terra, não. É o amor verdade, é sentimento, é pureza, é aquela sinceridade de você se desprender de você mesmo para ajudar o nosso próximo. Esse é o amor que o Evangelho vem nos ensinar. É o amor verdade, é o amor, né, do Cristo que vem nos trazer todo o ensinamento, toda a verdade, essa paz, né, essa fé aumentada, né, em sua justiça, né, essa sabedoria de Jesus, né? Quanto Jesus é justo, quando a gente faz coisas boas, como a gente se sente feliz, né? Assim, completo, protegido por aquela verdade, por aquela caridade que a gente praticou, porque nós ajudamos o outro a melhorar, a entender aquilo que ainda eles não conseguem entender e saber. Então, que a gente possa ser essa pessoa bondosa, caridosa, ajudando o nosso próximo, para que ele também possa sentir e concorrer com essa atitude que aquele que pratica essa lei maior vai sentir, que é a calma, a paz, a esperança, aquele sentimento gostoso no coração, né?
afastando ele dos medos, das depressões, de todas essas enfermidades que tem trazido ao homem esse pavor, esse desassossego, não dando nada certo, está sempre correndo, está sempre aflito, está sempre buscando, não sabe o quê. Sossega o seu coração. A partir do momento que você buscar Deus, buscar Jesus, você vai apacentando o seu coração. Né? Você vai enchendo o seu coração de harmonia, de conhecimento, de paz, de conhecimento. Por que conhecimento? Porque se eu conheço as leis, né, de Deus, as leis maiores, que falam de justiça, de amor, de caridade, eu vou entender o que eu tenho realmente que fazer. Eu tenho que ter fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria, não é? E saber que nada ocorre sem a sua permissão, né? Isso é o Espírito que está falando. Que se você tem dores, que você tem sem a sua permissão, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou me afastando da verdade, das leis. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus? Amar a Deus é você não ter mais ódio, raiva, vingança, não é? Essas maldades que a gente tem buscado aí todo momento, toda hora, com os nossos desesperos, com as nossas desesperanças. Então, tudo isso vem fazer calar no fundo do nosso coração, da nossa alma, um grande desarranjo. E aí, o que nos aguarda? Enfermidades, né? Perigosíssimas. O câncer destruindo as células, né? Meu Deus, como a gente está deixando isso acontecer? Por quê? Porque eu estou, não é? Eu estou apavorada, eu estou nervosa, eu estou, não é? Estou sempre brava, estou sempre desarranjada, enfesada. Por quê, meu Deus? Por quê? Pensa, se eu tivesse realmente vivendo as leis morais, né? A lei maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu não estaria com esses desarranjos, não é? Porque eu estaria em paz, em equilíbrio. Eu estaria bem com a vida, com o mundo, com o próximo, com tudo ao meu redor, eu estaria bem. Ora, o que o homem faz? Qualquer coisa que não deu certo, já chuta, já bate, já estraga, já machuca. Oh, meu Deus do céu. Onde está a paz dessa criatura? Onde está a calma dessa criatura? Onde está o pensamento dessa criatura? Está muito, muito distante de Deus, da verdade, do amor, da calma, da paz. Vamos tentar trazer mais para perto. Tem fé no futuro, não é? Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Que é da terra, você não vai levar, não é? Ela te proporciona um adiantamento, uma melhora, não é? Mas daí você extrapolar,
foi desarranjo seu. Foi querer demais. Foi, né? Ultrapassar os deveres morais. Aonde até Deus falou, ó, até aqui, não passe daqui. As pessoas passaram, estão passando. Ah, mas isso não tem importância. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Não, não é assim. Nós temos, né? Para, enquanto é tempo, não avance o sinal. Eu acho que nós tudo aqui já tinha perdido a carteira, né? A carteira que vai nos levar até Deus. Aqui falta grave, você perde a carteira. Aí nós vamos perder a carteira também. Chegando, mas eu perdi a minha carteira. Não é? E agora? O que você vai aprontar a hora que a gente chegar? Para onde eu vou? Para onde? Você fez a caridade, não vai perguntar quanto você tinha na terra, que cargo você ocupava, que posição. Não. Que bem você fizesse. Quantos corações você ajudou? Você, né, quantas lágrimas você secou? Quanta coisa boa você ensinou? Isso você vai conhecer o homem de bem por essas virtudes, né? Aquele que pratica a lei de amor. Então, é para a gente meditar. Qual é o capítulo aqui? É o 17, sede perfeitos. Essa perfeição não é absoluta, é relativa, né? É uma melhora passo a passo. Cada ano da nossa vida, a gente tem que consagrar a Deus. Olha, hoje eu vou ser melhor que amanhã. Não é? Eu vou lá, enquanto eu estou aqui, eu sei o endereço daquela pessoa que eu fiz mal, que eu machuquei, porque no mundo espiritual você não vai encontrar mais aquela pessoa. Vai ser muito difícil a gente encontrar essa pessoa, não é? No mundo espiritual. Então, enquanto estás a caminho, procura se redimir, reencontrar, né? E aproximar e perdoar. Então é isso que nós estamos precisando e que Jesus aqui deixa bem claro, né? São Luís, sabendo das nossas dificuldades, ele vem nos ensinar. Tem fé no futuro, sabe que todas as mudanças da vida, todas as dores, as decepções são provas ou expiações. Né? E a gente aceita sem murmurar, porque também se murmura, danou tudo, porque não está tendo paciência. Deus não ia dar se a gente não tivesse feito coisas erradas. Essa dor para a gente, se a gente não merecesse. Né? Então somos nós que fizemos coisas erradas com o nosso próximo, por isso hoje das dores. Então, o homem, né, possuído dos sentimentos de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, ele não quer receber nada não. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, né?
respeita nos outros todas as suas opiniões, né? Não quer fazer o outro como eu gostaria que você fosse. Não. Você ensina. Agora, a transformação deixa por conta dessa pessoa fazer. Não queira você ir lá e fazer essa transformação a todo custo, né? Não é assim. A gente tem que ter a humildade de ensinar e deixar a sua vontade para que ele possa fazer essa transformação. Então, respeita nos outros todas as opiniões, né? E não lança anátema é condenação, né? E aqueles que não pensam igual a gente pensa, né? Aquela palavra alteridade é você aceitar o outro como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Então, tudo isso Deus está nos dando a oportunidade aqui. E quem diz? Santo Agostinho. Porque ele foi uma pessoa igual a gente. Errou, acertou, errou, volta para o mundo espiritual, não é? E a mãe ainda precisa dar um puxão de orelha, né? Para que, olha, filho, o que você está fazendo? Você quer ir pro Hades, ou, né? E você vai para o sofrimento. Se você melhorar, tudo bem. Ainda te cabe um lugar bom. E aí, né? Não que todos, né? Pois nesse arrependimento a pessoa não vai sofrer, vai eternidade, não. Você resgata, você pagou. Começa outra vez o que você tem que fazer. Então é assim, a doutrina espírita. Uma doutrina de paz, de esperança, de coragem, de força e de sabedoria. Por quê? Porque ninguém morre. Por que tem tanto medo da morte? Todo dia a gente morre, a hora que você deita e dorme. Seu espírito desprende e vai para o mundo espiritual, ou para o umbral, onde ele pensa em coisas ruins, ele vai ser levado para esse lugar ruim ali. Agora, aquele que pensa coisa boa, ele vai até para ajudar nos tratamentos, no mundo espiritual, vai ajudar. Então, tudo isso, e coragem, é isso que a gente tem que fazer. Para vencer tudo isso, para a gente ter uma vida plena, como fala de volta aí. Vida plena de amor, de sabedoria. Não te permitas esmorecer, quer dizer, ficar aí sem coragem, escondido lá no escuro, ou acumular o desânimo quando as suas realizações derem resultados negativos. Busca e faz outra vez. A natureza nunca deixa de nos ensinar. Toda vez que é vencida por algum fenômeno infeliz, refaz-se lentamente e derrama imensa glória, paz, esperança, beleza na face da terra, no Brasil. Olha que lindo! Jesus não nos desampara, nem Deus está nos ajudando, nos tirando do chão a todo momento. Não é? Então, obrigado, Senhor.
momento que nós agradecemos, nós te louvamos, nos transbordando de amor, pela tua infinita bondade e misericórdia, né? Ele não olha para os nossos erros, e sim, Ele vai nos ajudar a nos transformarmos para que tenhamos força para buscar o certo, para buscar a luz, saindo das trevas. Isso nos ajuda muito, mas muito mesmo. Por isso a gente tem que buscar compreender essa doutrina, que é a doutrina de vida, não de morte. E isso nos dá uma esperança tão grande, acalmando o nosso coração, as nossas ansiedades, os nossos medos, porque sabemos que tudo que acontece é necessário, não é? As dores tão grandes aí, a guerra e todos esses desequilíbrios, né, que está acontecendo, Deus manda para que a gente possa despertar e buscar o bem, a paz, buscar a sua doutrina, os seus ensinamentos, para que a gente saia do erro e venha para o acerto. A gente saia das trevas, buscando a luz. Obrigada, Senhor querido, por tanto amor, nos ajudando, nos assistindo. Nós agradecemos. Nossa Mãe querida Maria Santíssima, nos ajude a entendermos, a estarmos em sua paz, buscando o conhecimento, a alegria, buscando o trabalho, buscando a verdade, buscando os bens maiores, a caridade, o amor, o respeito e, sobretudo, a fé e a razão, para acalmar o nosso coração. Nosso Pai querido, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança àqueles que sofrem. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, misericórdia, ajuda-nos a compreender e a sair do erro buscando o acerto. Que assim seja, graças a Deus. Que a tua luz se faça presente sobre toda a nossa terra, onde existe a guerra, que possa levar o amor, desfazendo aquele sentimento de dor, todo aquele tormento
que ele possa ser dissolvido para que a luz se faça, que o amor possa estar atuando sobre toda a nossa humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Senhor.